Nos capítulos 4 a 6 de Daniel, vemos a continuação das histórias que demonstram a soberania de Deus sobre os reinos humanos e sua proteção sobre seus servos fiéis. Nabucodonosor aprende uma lição dolorosa de humildade, enquanto Daniel continua a servir fielmente, mesmo em tempos de grande perigo. Daniel, capítulo 4, versículos 1 a 3. O capítulo começa com Nabucodonosor dando glória ao Deus Altíssimo. Ele escreve uma carta para todas as nações e povos, declarando a grandeza de Deus e suas obras maravilhosas. Versículos 4 a 18. Nabucodonosor descreve um sonho que o perturbou profundamente. Ele vê uma grande árvore no meio da terra, cuja altura alcança os céus, e suas folhas e frutos proporcionam sustento e abrigo para todos os seres vivos. No entanto, um vigia celestial desce do céu e ordena que a árvore seja cortada, mas que o tronco e suas raízes sejam deixados no solo. O vigia também declara que a mente de um homem será transformada na de um animal por 7 tempos, até que ele reconheça que o Altíssimo governa sobre o reino dos homens. Nabucodonosor pede aos sábios do reino que interpretem o sonho, mas nenhum deles consegue. Ele então chama Daniel para fornecer a interpretação. Versículos 19 a 27. Daniel, perturbado pelo sonho, revela sua interpretação. A grande árvore representa Nabucodonosor e seu poderoso reino. No entanto, por causa do orgulho do rei, ele será derrubado e perderá seu reino. Ele viverá como um animal, comendo capim como bois, até reconhecer que o Altíssimo governa sobre os reinos dos homens e dá o poder a quem ele quer. Daniel aconselha Nabucodonosor a se arrepender de seus pecados e praticar a justiça, na esperança de que seu reino seja prolongado. Versículos 28 a 33. 12 meses depois, enquanto Nabucodonosor estava caminhando em seu palácio, ele se vangloria de sua grandeza e do poder de seu reino. No entanto, enquanto ele ainda falava, uma voz do céu o condena, e a profecia se cumpre. Nabucodonosor perde sua sanidade e vive como um animal nos campos, comendo capim e vivendo entre os animais. Versículos 34 a 37. Após 7 tempos, possivelmente 7 anos, Nabucodonosor finalmente reconhece a soberania de Deus e sua mente é restaurada. Ele louva ao Deus Altíssimo, reconhecendo que seu reino é eterno e que ele humilha os orgulhosos. Nabucodonosor é restaurado ao seu trono e seu reino é ainda mais engrandecido. Ele termina o capítulo dando glória ao Rei dos céus, cujo domínio é eterno. Daniel, capítulo 5. Versículos 1 a 9. O rei Belsazar, sucessor de Nabucodonosor, realiza um grande banquete, durante o qual usa os utensílios sagrados que foram tirados do templo em Jerusalém para beber vinho e louvar seus deuses. No meio da festa, uma mão aparece e escreve uma mensagem na parede do palácio. O rei, aterrorizado, chama seus sábios e magos para interpretar a mensagem, mas nenhum deles consegue explicar o significado das palavras. Versículos 10 a 16. A rainha-mãe lembra Belsazar de Daniel, que interpretou sonhos para Nabucodonosor e possui o espírito dos deuses santos. Daniel é chamado à presença do rei, que promete recompensas a ele se puder interpretar a escrita. As palavras na parede são Mene, Mene, Tekel, Parsim. Versículos 17 a 28. Daniel rejeita as recompensas, mas interpreta a mensagem. Ele lembra a Belsazar que Nabucodonosor foi humilhado por seu orgulho, mas que Belsazar não aprendeu a lição. Ele usou os utensílios sagrados do templo de Deus para adorar falsos deuses. A mensagem significa: Mene, Deus contou os dias do reino de Belsazar e o trouxe ao fim. Tekel, Belsazar foi pesado na balança e achado em falta. Parsim, o reino será dividido e dado aos medos e persas. Versículos 29 a 31.
Apesar da dura profecia, Belsazar cumpre sua promessa e veste Daniel com púrpura e coloca uma corrente de ouro em seu pescoço, proclamando-o terceiro governante no reino. Naquela mesma noite, Belsazar é morto e Dário, o Medo, toma o reino. Daniel, capítulo 6. Versículos 1 a 5. Sob o governo de Dário, Daniel se destaca por sua sabedoria e excelente espírito, a ponto de Dário planejar colocá-lo sobre todo o reino. Isso gera ciúmes entre os outros líderes que buscam uma maneira de acusar Daniel, mas não conseguem encontrar nenhuma falha em seu caráter ou conduta. Finalmente, eles decidem atacar a fé de Daniel, sabendo que ele é fiel ao seu Deus. Versículos 6 a 9. Os líderes conspiram para enganar o rei Dário, sugerindo que ele estabeleça um decreto que proíba qualquer pessoa de orar a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio rei, por 30 dias. Qualquer pessoa que desobedecesse seria lançada na cova dos leões. Dário, sem perceber as intenções maliciosas dos conspiradores, assina o decreto que, de acordo com as leis dos medos e persas, não pode ser revogado. Versículos 10 a 17. Mesmo sabendo do decreto, Daniel continua a orar 3 vezes ao dia, com as janelas abertas em direção a Jerusalém. Os conspiradores imediatamente o denunciam ao rei. Dário, entristecido, tenta encontrar uma maneira de salvar Daniel, mas a lei é irrevogável. Relutante, Dário ordena que Daniel seja lançado na cova dos leões, mas expressa sua esperança de que o Deus de Daniel o salve. Versículos 18 a 24. Durante a noite, Dário não consegue dormir e está profundamente preocupado com Daniel. Ao amanhecer, ele corre até a cova dos leões e, com grande alívio, encontra Daniel ileso. Daniel explica que Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões, pois ele era inocente diante de Deus e do rei. Dário ordena que Daniel seja retirado da cova, e os conspiradores que o acusaram, junto com suas famílias, são jogados na cova dos leões, onde são devorados imediatamente. Versículos 25 a 28. Dário escreve uma proclamação a todas as nações, reconhecendo o Deus de Daniel como o Deus vivo, cujo reino não tem fim. Ele exalta o Deus que livrou Daniel da cova dos leões e o adorou publicamente. Daniel prospera durante o reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Resumo dos capítulos 4 a 6 de Daniel. O sonho de Nabucodonosor e sua humilhação. Capítulo 4. Nabucodonosor, em sua arrogância, é humilhado por Deus e perde sua sanidade, vivendo como um animal até reconhecer a soberania de Deus. Depois de se arrepender, ele é restaurado e exalta o Deus Altíssimo. A mão na parede e a queda de Belsazar, capítulo 5. Belsazar, sucessor de Nabucodonosor, profana os utensílios sagrados do templo de Deus e recebe uma mensagem de julgamento. Daniel interpreta a escrita na parede. E naquela mesma noite, Belsazar é morto e o império da Babilônia cai para os medos e persas. Daniel na cova dos leões, capítulo 6. Sob o rei Dário, Daniel é lançado na cova dos leões por sua fidelidade a Deus. No entanto, Deus o protege, e Dário reconhece a grandeza do Deus de Daniel, exaltando-o em todo o império. Esses capítulos demonstram o poder de Deus para humilhar os orgulhosos, proteger seus servos fiéis e estabelecer seu reino eterno, mesmo diante de reinos humanos poderosos. Obrigado por nos acompanhar nesta leitura dos capítulos 4 a 6 de Daniel. Continue conosco em nossa jornada pela Bíblia em um ano. Que Deus abençoe você. Até a próxima!